Olá, pessoal, sejam bem-vindos, né, a um bloco aqui. Na realidade, serão 3 blocos, né, de redação, preparatório para o concurso de guarda de Xangrande, né, em Pernambuco. É uma redação que a gente vai precisar ficar atento a alguns detalhes. Está exigindo muitas características, certo? Muitas coisinhas minuciosas que a gente vai debater bem direitinho. E eu vou te mostrar aqui, através desses blocos, dessas aulas, né, da gente, como é que você vai fazer da melhor forma para pontuar, para gabaritar. Né? Uma redação que está valendo aí 30% da nota da prova, ela vale 100 pontos, mas tem peso 3, a prova tem peso 7. Então, assim, é preciso realmente ficar atento a detalhes para não perder ponto em bobeira, né? Então, vamos lá. Eu peguei aqui, primeiramente, o edital. Esses 3 blocos vão ser divididos em análise do edital, estruturação de introdução, desenvolvimento e conclusão. Vou construir aqui uma redação com vocês, vou aqui mostrar como é que a gente vai estruturar cada parte de acordo com a banca ADM-TEC. O que é que a ADM-TEC está esperando do candidato no dia da prova de guarda, tá certo? Então, vamos lá. Seguindo aqui, ó, já do iniciozinho desse edital, ele diz assim: para o cargo de guarda civil municipal, ambos os sexos, será realizada uma prova objetiva de conhecimentos com 50 questões, né, de caráter eliminatório, e uma prova dissertativa de conhecimentos. Vamos lá, deixa eu pegar aqui minha canetinha. Olha só. É uma prova dissertativa, ó, quem é aqui nosso aluno, estou preparado, já está por dentro disso aqui. Quando ele fala que a prova é dissertativa, eu tenho que ter muito cuidado para não fugir desse tipo textual, utilizando, por exemplo, gerúndios, que o gerúndio vai tirar a característica da prova dissertativa e vai colocá-la como narrativa. Eu tenho que ter cuidado para não utilizar excesso de repertórios no decorrer desse texto, para a minha prova não ficar expositiva. Eu tenho que ter cuidado para não utilizar verbos no imperativo, para a minha prova não ficar injuntiva, não ser um texto injuntivo. Por quê? Porque a banca deixa muito claro que essa prova é dissertativa, certo? Então, aqui, ó, ficar muito atento a isso aqui. A prova que é dissertativa, né? O texto dissertativo, argumentativo, ele vai querer o quê do candidato? Vamos lá, deixa eu tirar um pouquinho essa nossa luz aqui, que só tem uma entrada de USB. A gente briga um pouquinho com ela, mas tudo bem. Olha só, se eu vou falar de prova dissertativa, deixa eu pegar uma canetinha vermelha aqui que destaca mais. Ela é aquela prova em que eu vou falar o quê, ó? Eu vou trazer repertórios, certo? Ó, repertórios. Ele quer causadores, ó, 2 causadores, que é onde eu vou formular minhas 2 teses, certo? Eu vou precisar apresentar aqui, ó, consequências. Eu preciso apresentar, ó, repertório, causador, consequências. Eu preciso apresentar solução para esse problema. E tudo isso aqui é pautado em uma crítica reflexiva. Então, por exemplo, se a banca me traz aqui um tema que é um problema social, professora, muito aluno tem esse medo. Professora, se não for um problema o tema, gente, tem que ser, porque ele é dissertativo argumentativo, então ele quer análise crítica do candidato. Como é que o candidato enxerga esse problema? Como é que ele identifica quem tem responsabilidade política e social sobre esse problema e como resolve isso, certo? Então ele precisa fazer uma crítica reflexiva, falando na terceira pessoa, vou até colocar aqui, ó, na terceira pessoa, ou seja, esse texto dissertativo aqui, essa prova dissertativa, não vai poder ter o candidato falando eu acho, eu penso, minha mãe acha, né, nós, não. Tira a primeira pessoa daí e traz apenas a terceira, sabe-se, espera-se, conclui-se, certo? Ou então você falar de uma forma mais geral, a sociedade, o governo, mas nunca se colocando como primeira pessoa, tá bom? Evitar, como eu disse, ó, muito cuidado nisso aqui, ó, no gerúndio, que é o uso do verbo, ó, andando, lendo, fazendo, escrevendo, que isso aqui muda o tipo textual e pode até trazer anulação para a tua redação. Então, muito cuidado nisso. Então, uma prova dissertativa de conhecimentos que consistirá de uma questão, gente, muito aluno endoidece com isso aqui. Vê só, uma questão dissertativa, ó, uma questão dissertativa do Programa de Legislação de Trânsito, constante no anexo 3, né, que é o conteúdo programático dessa redação. Vê só. Gente,
Aí muita gente vem, professora, então na prova vai ter uma pergunta, é uma pergunta aberta, uma questão aberta, já que ele disse que é uma questão, é isso que vai acontecer. O que é uma questão dissertativa? É a prova de redação, é a redação normal. É uma redação normal, como qualquer outra. E por que ele bota uma questão? Vai da nomenclatura que cada banca usa. Mas normalmente a ADMTEC coloca dessa forma. Então ele diz que é uma questão, porque é uma folha que vai ter lá. E a redação é realmente uma questão aberta, né? Nós temos a prova fechada, que é a prova assertiva, nós vamos marcar, né, as alternativas, e nós temos a aberta. Não é porque vai ter uma pergunta lá e você vai falar na primeira pessoa, não. Como já aconteceu com algumas bancas. Se eu não me engano, foi a IGEDUC que fez isso na prova de Arco Verde, e não sei se Garanhuns também, de guarda feminino, que ela colocou uma questão. Ela tinha a redação e tinha uma questão também. E essa questão ia até 15 linhas. Aí o candidato poderia falar na primeira pessoa, tanto é que a própria banca deixava um modelo. Eu, como guarda municipal, terei a função de fazer tal coisa. Mas não é o caso aqui, não, certo? Aqui é uma redação normal, na terceira pessoa, estruturada em introdução, desenvolvimento 1, desenvolvimento 2 e conclusão, tá bom? Para você não se perder. Então, para o cargo de guarda civil municipal, os candidatos classificados até a 100ª colocação da prova objetiva terão sua prova dissertativa corrigida e a pontuação obtida somada à pontuação da prova, o normal, o esperado, né? Vai somar a pontuação da prova com a pontuação da redação. O candidato ao cargo de guarda civil municipal de ambos os sexos deverá ter a nota final da prova dissertativa de pelo menos 50% da pontuação dessa prova. Isso implica dizer que, dos 100 pontos que vale essa redação, o candidato precisa tirar pelo menos 50, pelo menos para ele ser aprovado. Se o candidato tira 49 pontos aqui, ó, ele já está fora. Mas você que vai assistir essa aula, você que vai acompanhar esse bloco, não vai passar por isso, porque a professora vai te mostrar bem direitinho como é que tu vai estruturar essa redação e entregar do jeitinho que a ADMTEC está esperando, tá bom? E você vai passar à frente já de muitos candidatos, porque muitas pessoas acreditam que a redação é só chegar lá e escrever qualquer coisa e torcer para dar certo. São justamente aqueles alunos que vêm atrás de recurso, vêm sofrendo e às vezes a prova não é nem passível mais de recurso, né? Então não faça isso, não passe por isso, evite essa dor de cabeça, já estruturando de agora, praticando de agora, certo? Fazendo, praticando com temas diferentes, certo? Que a própria banca aqui já deu um presente, que ela disse do que é que vai ser a redação, vai falar sobre trânsito. Então, a gente já sabe do que é, e eu trouxe repertórios aqui nos nossos blocos, a gente vai falar sobre isso, vários repertórios já para dar uma segurança maior, porque você já sabe do que vai falar, é só se inteirar do assunto. É saber falar sobre o trânsito brasileiro, criticar, né, de uma forma formal, com análise reflexiva, crítica, trazer uma solução para aquilo ali, saber argumentar sobre o problema que vai dar tudo certo. E entender, né, a técnica de estruturação. Então, aqui, ó, caso ele não obtenha essa porcentagem, será eliminado do certame. Passando aqui. Das provas dissertativas de conhecimentos. Para o cargo de guarda civil municipal, haverá prova dissertativa de conhecimentos de caráter eliminatório e classificatório. A gente sabe disso aqui, né? Que a redação, como eu disse no início, ela não só aprova ou não, como ela classifica. Então, aqui, o que é que vai acontecer? Ó? Se eu passei, eu preciso passar e também me preocupar com a classificação, porque nós sabemos que tem um número limitado de vagas e ninguém quer ficar lá no rabo da gata. Todo mundo quer estar lá nos primeiros lugares. E quem vai definir isso? Tua nota da redação. Você foi bem na prova, mas não se preocupou com a redação, com certeza a tua classificação, ó, baixa. E a gente não quer isso, né? Nós queremos estar lá nas primeiras, queremos estar nas cabeças, como diz a história, né? Então, a prova dissertativa de conhecimento será aplicada na mesma data, horário e local das provas objetivas, não vai ter nada em dias diferentes, certo? É tudo junto, que eu acho injusto pra caramba, mas é besteira, foi-se embora, a gente enfrenta isso até mais. A prova dissertativa de conhecimentos consistirá aí de novo, uma questão dissertativa de conhecimentos, aí ele me diz, ó, do programa de legislação de trânsito constante no anexo 3, lá no edital, ele traz, ó, mais informações, mas a gente já sabe do que é que ela vai falar, ó, o programa de legislação de trânsito. Então, assim, ela vai trazer uma temática, mas aqui, ó, com essa proposta.
tá certo? Tá lá no anexo 3. Só de saber que é sobre o trânsito, eu já não perco tempo praticando sobre meio ambiente, sobre violência doméstica, sobre saúde, sobre segurança, ou sobre educação, porque eu já sei que aqui, ó, legislação de trânsito. Minha redação vai se pautar nisso aqui. O que eu vou precisar ficar atento é as palavras-chave desse tema, para que eu não me perca lá. Por exemplo, se eu dissesse assim, caminhos, eu vou até copiar aqui, ó. Caminhos para combater a violência no trânsito brasileiro. Olha só, a violência no trânsito brasileiro. É só falar sobre trânsito? É só dizer quais os problemas do trânsito brasileiro? É só dizer quem é que poderia estar fazendo mais para esse trânsito fluir normalmente? Não, aqui eu preciso falar sobre as palavras-chave do meu tema, certo? Sempre se estruture nas palavras-chave. Como eu acho as palavras-chave do tema, professora? Elimina todas as conjunções e preposições. Então, eu tiro aqui, para, a e no. Ficou aqui, caminhos, ficou combate, violência e trânsito brasileiro. Então, não é só falar desse trânsito, é dizer por que é que ele é violento e o que deve ser feito, quais os caminhos, né, que devem ser tratados, as estratégias que devem ser tratadas para combater esse tipo de violência que ocorre no trânsito. Se está tendo violência, está tendo algum problema aí, a gente precisa identificar qual é o problema que está ocorrendo, que está gerando esse tipo de violência. É engarrafamento, né? A precariedade das estradas, é o Código de Trânsito Brasileiro que não está sendo respeitado como deveria, é uma falta de fiscalização nas estradas. O que é que ocorre? O texto de apoio vai me ajudar, vai me estruturar do que eu devo falar. Eu não vou copiar o texto de apoio, mas ele vai me dar um norte do que é que a banca quer que eu fale. Então, ele já me dá esse norte e eu pego as palavras-chave, não negligencio nenhuma delas e, parto para o abraço, certo? Então, aqui, para a questão, o candidato deverá redigir, no mínimo, 20 linhas e, no máximo, 30 linhas. Olha só, o aluno do Estou Preparado não vai fazer uma redação com 20, com 22, com 23, com 25, não vai. Ele vai fazer a redação com 30 linhas. Quanto mais eu escrevo, melhor eu sou visto pelo corretor. E não é escrever de qualquer forma, é escrever estruturando corretamente, é aprofundar onde eu preciso ser visto, que é na argumentação. Lembra que o meu texto é dissertativo argumentativo? Então, eu vou argumentar aqui, falando justamente sobre esse problema, lá no meu desenvolvimento 1 e no meu desenvolvimento 2, tá certo? Então, aqui, o candidato que não obedecer ao limite mínimo e máximo de linhas será penalizado em 2 décimos por ponto, ou 2 décimos ponto por linha. Então, aqui, se escreveu menos do que 20 e mais do que 30, porque não vai nem ter linha, mas tem gente que ainda escreve embaixo ali, ele vai ser penalizado. Então, não faz isso, evita, né? O candidato receberá um caderno de prova dissertativa de conhecimentos, contendo uma questão, né, no caso, o tema, a proposta, né, sendo composto por uma folha de rascunho, isso aqui sempre acontece, e uma folha de resposta definitiva. Cuidado, para você não se embananar lá na hora e escrever o rascunho na folha oficial e vice-versa. Vem bem especificado, tem lá a folhinha de redação e tá ali o nome transversal, rascunho e depois folha oficial. Pega o teu rascunho, utiliza ao máximo possível, já estruturando como é que vai ser na folha oficial. Deixa para pegar naquela folha oficial lá no finalzinho, quando tu for passar o teu gabarito a limpo, certo? As quais contarão com personalização em local apropriado para remoção pela DMTEC antes da correção das provas. Enfim, seguindo. Muita informação, ela trouxe muita informação, e a gente vai destrinchar tudinho, esse edital bem direitinho. A prova dissertativa de conhecimentos utilizará critério, que impeça a identificação do candidato por parte da banca. Isso quer dizer que lá na hora, você não vai ser um nome, você não vai ser José, Maria, você vai ser um número. O corretor não tem acesso a quem é a pessoa, o dono da prova que ele está corrigindo, é um critério de segurança deles lá. Lá você é um código. Por isso que a gente tem que ter o máximo de cuidado. Por exemplo, aqui está a folha da redação, né? Naquela margem... Eita, ficou pronto. Naquela margem onde ficam os números, que aqui, né,
ao lado, onde ficam os números, eu tenho que ter muito cuidado para não escrever alguma coisa, para não circular, para fazer uma estrelinha, um pontinho, alguma coisa aqui, porque ele vai ver isso aí, vamos colocar assim, ele vai ver isso como um critério de identificação do candidato. Eu chegar ali e fazer uma estrelinha, lá na linha 24, fazer uma estrelinha, fazer uma bolinha, fazer 3 pontinhos, independente. Não posso fazer nada, exceto escrever a redação nas linhas destinadas a isso. Fora isso aí, cuidado não escrever na margem. Às vezes a ansiedade, que eu entendo, que eu sou concurseira também, às vezes a ansiedade faz a gente ficar ali pensando, a gente fica rabiscando, escrevendo alguma coisa. E o que é que acontece? Se esse rabisco aí vai para o lugar errado, tu pode ter a redação eliminada, certo? Aí ele diz isso aqui, ó. A folha de resposta definitiva da prova dissertativa de conhecimentos não poderá ser assinada ou rubricada, certo? Nem conter em outro local que não apropriado qualquer palavra ou marca que a identifique, sob pena de anulação da prova dissertativa de conhecimentos. Então, atenção nisso aqui, certo? A detecção de qualquer marca identificadora no espaço destinado à transcrição do texto definitivo acarretará na anulação da prova dissertativa de conhecimentos. Então, pelo amor de Deus, não deixa a ansiedade tomar conta para você ficar riscando tua prova aqui, tá bom? Sendo atribuída nota 0 ao candidato, pelo amor de Deus. A folha para rascunho será de preenchimento facultativo, porque muito aluno tem esse medo, né? Professor, e se eu fizer diretamente da folha oficial e não preencher nada da folha de rascunho, eu sou penalizado? Não. Só que é um tiro no pé você fazer isso, porque qualquer erro que você tiver ali, qualquer mudança na argumentação, no meio do caminho que você está fazendo, não tem mais volta. O erro que você fizer na folha oficial não tem mais volta. Então, o ideal é primeiro utilizar a sua folha de rascunho. Na realidade, é planejar, depois partir para a folha de rascunho e só depois passar a limpo. E por isso que o candidato ele tem que praticar a redação em casa. Por quê? Eu não posso, no dia da prova, gastar mais do que 1h30, 1h30, é o prazo estourando já, para fazer planejamento, rascunho e redação oficial já passada a limpo, por conta do tempo da prova. E nessa prova vocês vão ter 50 questões ainda, então não pode perder tempo de jeito nenhum. Você tem que praticar. Coloca o relógio cronometrando ali, pega teu celular, usa o celular só para cronometrar o tempo que você usa para fazer uma prova como essa. Então, a professora, eu estou levando 2 horas, é muito comum o aluno dizer isso, estou passando 2 horas e 20 para fazer ela no total. Pois você vai se planejando para a cada redação que você for fazendo para praticar, você fazer em menos tempo. E fazer em menos tempo não é fazer mal feita, é ter uma estratégia repetida e cada redação que você fizer, ser seguindo a mesma estrutura, para você não ficar planejando várias formas, vários formatos de redação e acabar no dia da prova não lembrando de nenhum deles e se prejudicando, tá bom? Então, hoje eu vou mostrar uma estratégia bem fácil aqui, para que você utilize ela em todos os modelos, em todas as práticas que você fizer e no dia da prova, com certeza, né? Vamos lá. Então, o preenchimento da folha de respostas definitiva deverá ser o quê? À mão, né? Lógico, em letra legível. Cuidado nisso aqui, ó, a letra é legível. Qual é a letra certa, professora? Eu já falei disso aqui em outros blocos, né? O aluno do Estou Preparado já ouviu a professora falando isso. A letra correta aqui é a letra legível. E o que é legível? É aquela que o corretor não tem trabalho para entender o que está sendo dito. Então, aqui, ó, se ela for maiúscula, se ela for minúscula, não importa se ela é cursiva, né? A famosa cursiva. Contanto que não seja uma cursiva cheia de desenhos. Por exemplo, fazer aqui um F. Aí o candidato faz um F todo, sabe? Aqui, ó. Isso aqui não é ideal, porque vai confundir com outra letra, vai ficar difícil do corretor entender. E se ele usa a caixa alta, né? Se a letra dele é ruim, vai usar a caixa alta, vai escrever tudo maiúsculo, o ideal é que a primeira letra seja maior do que as demais, certo? Para mostrar que ele tem conhecimento, que ele tem entendimento de que início de períodos é com inicial maiúscula, mas como a prova foi feita toda em letra maiúscula, ele destaca aquela primeira um pouquinho maior. Vamos lá. Letra legível com caneta esferográfica transparente de tinta azul ou preta. Tem concurso que bota só preta, né? Esse deixou livre, né? Azul ou preta. Não sendo permitida a interferência ou participação de outras pessoas, salvo em caso do candidato que tenha solicitado atendimento especial, né? Isso aqui a gente já sabe.
A prova dissertativa de conhecimentos deverá ser manuscrita em letra legível. A ilegibilidade da letra poderá acarretar, quase não sai, prejuízo à nota do candidato, com certeza. Não pense que é assim como lá na escola, no ensino médio, a professora ficava sofrendo com você, dizendo, meu Deus, o que foi que fulaninho escreveu aqui? Né? O que será que esse menino quis dizer aqui? Não vai, não. Se o corretor não entender, ele anula aquela parte e passa adiante, certo? E se for toda com a mesma letra, ele pode até anular, porque ele vai ser um texto totalmente ilegível, né? Então, cuidado aí. A folha de resposta definitiva da prova dissertativa de conhecimentos não será substituída por erro. Não é mais escola, tá bom? É um erro que as escolas fazem, também sou contra isso, sou professora, mas sou contra isso. O aluno está escrevendo ali a redaçãozinha dele, ali escrevendo, eita, professora, eu errei, tem outra folha. Ah, professora, toma outra folha. Bota o aluno em mau costume. Porque quando ele chega no concurso, quando ele chega no vestibular, não tem isso, não. Errou, ultrapassou a margem na folha oficial, acabou-se. Acabou-se. É um erro que vai sair caro para você. Então, você não pode se habituar a isso aí, tá bom? E não pode levar lápis, né? Dizer, fiz primeiro de lápis e depois passei para caneta. Não, é só caneta lá. Certo? Então, aqui, ó, é de inteira responsabilidade do candidato verificar, antes de iniciar a prova, os seus dados pessoais, sabe que eles orientam lá, né? Impresso na folha de resposta, enfim. Durante a realização da prova dissertativa de conhecimentos, não será permitida qualquer consulta ou comunicação entre os candidatos, ou utilização de livros, códigos, a gente sabe disso, ninguém vai fazer isso, né? Somente serão corrigidas as provas dissertativas de conhecimento dos candidatos nas provas objetivas, de acordo com o critério estabelecido dos itens 4 e 5, classificados até a centésima posição, sem redações, né? Vão corrigir sem redações. A apuração dos candidatos que obtiverem o maior número de pontos da prova objetiva de conhecimento e, para o caso de empate desse grupo, será atribuída a regra de desempate do capítulo 19, que ele deixa bem claro lá, são os candidatos mais velhos, tem toda uma questão. Então, os candidatos que não tiverem suas provas dissertativas de conhecimentos corrigidas nos termos do capítulo 1 não serão convocados para as demais fases. Então, assim, tu faz a tua prova assertiva, faz a prova dissertativa, passou nessa, mas nessa aqui não foi, você não vai para a próxima fase. Não vai, certo? Então, aqui, os candidatos que não tiverem, né, não serão convocados para as demais fases. Na avaliação da prova dissertativa de conhecimentos, serão considerados como critérios de correção sobre a prova. Olha só, esses três pontos que vão se pautar nos nossos próximos blocos. Olha só, deixa eu apagar aqui. O acerto das respostas dadas e o grau de conhecimento do tema vai ser 50% da nota. Vai valer 50 pontos aqui. Vamos falar disso aqui, já já. A fluência e a coerência do conteúdo apresentado vai ser 30% da nota. Vou mostrar como é que você vai fazer o texto ser fluente e coerente, certo? 30 pontos aqui. E aspectos textuais e linguísticos, eu vou mostrar o que são esses aspectos e como tu vai entregar isso para a banca, tá certo? Vai valer aqui, 20 pontos, tá bom? Então, isso aqui, serão nossos 3 pontos principais. E aqui, será exigido o acordo ortográfico da língua, vai ter que ter cuidado aqui na escrita da redação, né? Assim como todas as outras redações de vestibulares de concursos vão exigir que o aluno tenha um domínio sobre a norma padrão da língua portuguesa, certo? A prova dissertativa de conhecimentos valerá 100 pontos, como eu tinha dito. No final ao final da prova dissertativa, aferida pela soma da pontuação obtida nos critérios, totalizará 100. Como assim, professora? Ela vale 100, a prova vai valer 100? Não, é só assim. A prova tem 50 questões. Essas 50 questões da prova vão valer 100 pontos. Olha só. A redação vale 100 pontos. Vale 100 pontos. Porém, a prova dissertativa tem peso 7 e a redação tem peso 3. Ou seja, 70% da nota é da prova fechada. 30% da nota é da redação. Ok? Mesmo ela valendo 100 pontos, esses 100 pontos vão ser convertidos em 30% da nota, certo? Aí, nós vamos encerrar esse primeiro bloco e vamos partir para o segundo, onde eu vou te mostrar como é que você vai entregar esses 3 pontos principais que vão valer 50, 30 e 20 pontos nessa redação, tá bom? Então, vejo vocês logo mais no próximo bloco.